Ó, essa é a página da própria escala do Glasgow mesmo. Uma escala que tem 3 parâmetros, são abertura ocular, abertura, resposta verbal e estímulo ao movimento, né, resposta motora. Quantos pontos que a gente tem na resposta ocular? Até 4, máximo 4. Na verbal? 5. E na motora? 6. Um macetezinho para a gente gravar. 4, né? 4, o máximo que eu tenho, né? Então estou vendo vocês 4. Verbal, lembra do italiano lá do parla? Né? O italiano é muito, gesticula muito, ó, parla, 5 pontos, tá? O máximo que ele tem, né? Outra coisa, apresento positivo. Faz o sinal de positivo aí para mim. 5 mais 1, 6. Então são formas, a gente, né, um macetezinho para a gente ir gravando de forma mais fácil. Bom, vamos lá. Avaliação ocular, né, a gente vai ver. Chegou o paciente, está com o olho aberto, quantos pontos ele tem? 4, né? Então, 4 pontos. Conforme vai tendo as alterações, a gente vai diminuindo esse ponto. Então, o máximo que ele tem numa escala de coma de Glasgow é 15. Paciente lúcido, orientado, 15, com resposta motora. E aí, a partir disso, a gente começa a diminuir. Eu deixo uma dicasinha para vocês. Escala de coma vai ser treinamento. O paciente está tranquilo, aplica a escala, né? O paciente está mais ou menos, aplica a escala. Vão aplicando essa escala, vão treinando no dia a dia de vocês, que isso vai fazendo a diferença. Quando vocês pegarem um paciente grave, vocês vão tirar de letra. Bom, ele não, né, a abertura normal está com o olho aberto, 4 pontos. Ele, após solicitação, então, abre o olho, senhor, abre o olho. Ele abriu o olho. Então, opa, ele só abriu quando eu chamei. Então, ele perdeu 1 ponto. Então, ele tinha 4, agora ele tem 3 pontos, né? Não abriu quando eu chamei, ele abriu quando eu fiz estímulo por pressão. Senhor, abre o olho. Nada. Fui lá e fiz o estímulo por pressão, ele abriu o olho. Então, ele tem 2 pontos. Fui lá, fiz o estímulo por pressão, ele não abriu o olho. Ele tem só 1 ponto. Tá? O mínimo que ele tem é 1 ponto. O máximo que ele tem é 4, o mínimo que ele tem é 1 ponto. Certo? Tranquilo até aqui, né? Um paciente que ele não tenha globo ocular, né? Teve um trauma prévio, ele não tem. Eu consigo avaliar? Não, né? Ele não tem como testar, ele é deficiente visual, por exemplo. Tá lá. Então não tem. Então a escala nova ela tem essa questão do não testável. Eu não consigo testar, tá? Então a gente considera também. Avaliação verbal, 5 pontos. Senhor, o que aconteceu? Eu caí de moto. Opa, ele entendeu o que eu perguntei, ele já respondeu, né? Está orientado, respondeu de forma coerente, 5 pontos. Está confuso, perdeu 1 ponto, né? Faz palavras inelegíveis, 3 pontos. Apenas gemido, né? Só alguns sons, 2 pontos. Nenhuma resposta, 1 ponto, tá? O paciente é deficiente, é mudo, então a gente não consegue avaliar, então não testável. Aí é importante a gente botar a pontuação da ocular e da motora e botar verbal não testável, né, explicando o motivo. Bom, avaliação motora, obedece a comandos. Senhor, faz sinal de positivo aí para mim. Bota a língua para fora, às vezes, né, quando a gente falar lá de múltiplas vítimas, a gente vai falar que uma resposta, né, importante para a gente verificar é bota a língua para mim. Aí a gente consegue avaliar se ele entendeu, se ele... Tá? Bom, e a partir da apresento positivo ali, ele fez 6 pontos, se ele não fez, ele só, né, traz a mão acima da clavícula para o estímulo da cabeça, faz só o movimento de tirar, a gente desconta ponto. Então vai descontando ponto, o mínimo que ele vai ter é 1, ou ele pode ser não testável também. Um paciente tetraplégico, né, pode ser uma questão, apesar que ele conseguiria mexer a língua, mas, né, alguma condição vai ter que ele não consiga mexer, que não seja testável. Lembra que eu falei para vocês do estímulo doloroso? Que a gente não faz mais estímulo doloroso? Na verdade, né, mudou a nomenclatura e ela é uma forma padronizada de a gente verificar. Como é que a gente verifica? A gente pega uma caneta, tá, em cima do leito ungleal e a gente aperta assim. Quem está com a caneta aí, aperta em cima e dá a unha para ver.
Ai, dói. Sabe porque já estava fingindo e alguém deve ter feito. Para diagnosticar uma conversiva, né? Ai, dói. Outra forma que a gente vai verificar é aqui, ó, em cima dessa região aqui, ó, supraorbital. Então apertem aqui, ó, é onde a gente sente bem desconfortável também. E é um terceiro local é no trapézio, tá? São 3 formas padronizadas de a gente fazer o estímulo por pressão. Então aquele negócio de fazer estímulo no externo, lá de ficar friccionando o externo do paciente, torcer mamilo, isso ali é agressão ao paciente, isso ali não se faz, tá? A gente pode responder por isso. Então, pensando nessa condição aqui, ó, de não causar mais dano. E a pupila? Então, eu tenho um máximo de pontos 15, o mínimo de pontos, verbal, o mínimo é 1 ponto, né? 3 pontos no total. Então, o máximo 15, o mínimo 3, certo? Errado. Porque agora a gente tem a questão da pupila também. Tá? E aí eu posso ter alteração na pupila. O que eu vejo na pupila nesse momento? Eu só vejo se ela reage à luz ou não. É só o que eu quero saber nesse momento da avaliação primária e da escala de Coma de Glasgow. A avaliação de pupila para ver tamanho, midrias e tal, vai ser importante depois, mas para a escala não. Para a escala eu só quero saber se ela reage ou não. Reagiu, né? Mantém os pontos. Então ela tinha 8 pontos, por exemplo. Reagiu à luz à direita, ok, segue com 8 pontos. Ela não ganha 1 ponto, né? Ela permanece com o que está. A esquerda não reagiu, eu diminuo 1 ponto. Tá? Então de 8 eu passei para 7. Essa avaliação de pupila complementar ali, ela me ajuda lá nessa parte aqui, ó. Né? Reatividade, avalia o tronco cerebral. Então ela me dá uma avaliação mais completa do meu diagnóstico do paciente. Ó, aqui traz certinho. Aí nessa questão de avaliar a pupila, né, querendo ver se está midríaca, se está isocórica, anisocórica, daí eu vou pensar em outras coisas, né? A questão da lesão e tal, mas para a escala eu só quero saber se ela está reativa ou não. D ainda, o que é isso aqui? O que isso aqui quer me dizer? Fratura de base de crânio, me dá um indício que seja isso aqui, né? Um olho de guaxinim, o famoso olho de guaxinim, aquele olhão roxo, tá? Ou o sinal de Bater, que é retroauricular, tá? Então, quando eu pego um olho de boi ou uma teia de aranha lá no para-brisa, que eu tenho um paciente com essa condição aqui, eu tenho uma suspeita de fratura de base de crânio. Nem sempre a gente vai pegar num momento exato, chegou na hora do acidente, o paciente já está assim, mas é o paciente que vai aparecer para ti lá na porta da emergência com esse olhão de guaxinim, tá? Que ele leva um tempo ali para acontecer. Eu posso aspirar esse paciente? Ele está com a via aérea cheia de secreção, mas se eu não aspirar ele vai morrer. Se eu tenho um paciente desse estado aqui, está lá com secreção, se eu vou aspirar, eu tenho que ter vários cuidados. Aí, se eu não tenho a sonda rígida, né, eu não vou introduzir tanto, eu não vou ter que me virar do jeito que dá, mas não dá para mim fazer lá, ficar cutucando esse paciente lá, senão daqui a pouco eu tenho um tic-tac que sai grudadinho na sonda. O E, né? No E a gente vai fazer análise de extensão de lesões. Então, paciente de trauma, né, a gente tem que expor esse paciente, a gente não vai conseguir tratar uma lesão que a gente não encontrou. Então, né, tem que expor esse paciente. Ó, e aí a gente vai expor o paciente, vai pensar também no controle de temperatura, que uma complicação importante desse do paciente de trauma é a hipotermia. Então a gente tem que expor, mas sempre com cuidado. Pessoal, então a gente vai pensar na hipotermia, cuidar da hipotermia. O socorrista deve analisar sinais de trauma, sangramento, manchas na pele, então fazer toda essa inspeção, expor e avaliando. A parte do corpo que não está exposta pode esconder as lesões mais graves que acometem esse paciente. Então, corte as vestes, buscar por outras lesões, proteção contra hipotermia e preparo para análise secundária. Então, a gente fez o ABCD completo ali.